Salve pessoal, tudo certo? Vamos lá? Prova da FUVEST amanhã, prova bem interessante, nada diferente da Unesp, da Unicamp e até do Enem. A gente vai ter uma prova de conceito amanhã. Diferença em relação às outras, é uma prova mais direta, não é verdade? Na biologia, a prova é estritamente conceitual. Destacam-se assuntos como a genética clássica, a análise de heredogramas, a ecologia tradicional também, reprodução e evolução em plantas e a citologia. O tema da cito que eu queria conversar com vocês hoje é divisão celular, mais especificamente a mitose. A mitose é uma divisão celular em que uma célula-mãe gera duas células filhas idênticas do ponto de vista genético. Na mitose não há produção de variabilidade genética. Nesse processo, a célula-mãe N gera células filhas também N. A célula-mãe 2N, por mitose, gera células filhas também 2N. Antes da célula entrar em divisão por mitose, ela passa por um momento de intérfase. A intérfase é um momento no ciclo de vida celular em que no período S ocorre duplicação do DNA. Se a gente pensar, durante o processo de divisão, é preciso dividir, separar as quantidades de DNA da célula-mãe. Então a intérfase, e especificamente o período S, ele é fundamental para preparar a célula para a mitose. Nas questões de mitose, a FUVEST gosta de colocar imagens como essas que estão aqui embaixo. São fotos de uma célula em mitose. É possível, olhando as fotos, identificar as fases da mitose em que ela se encontra. E esse é um grande desafio. Vamos lá? Nessa primeira imagem aqui do lado, a gente vê uma célula em intérfase. Ela ainda não está se dividindo, por isso que a gente consegue observar o núcleo por inteiro dentro da célula. O material genético, nesse momento, ele está no estado de cromatina, todo descondensado. É a célula que está pronta para iniciar o processo de mitose. Após a intérfase, a célula entra propriamente na mitose e a primeira fase é a prófase. Na prófase, o DNA ele começa a se condensar, então a gente consegue perceber o DNA se granulando dentro do núcleo, O núcleo está desaparecendo e os cromossomos começam a ficar visíveis. Quando chega em metáfase, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e eles se posicionam bem no meio, bem no equador celular. Então essa mancha de DNA no meio da célula, dessa foto que você está vendo, representa a célula em metáfase. Já na anáfase, as fibras do fuso que se organizaram nas etapas anteriores, elas estão presas aos cromossomos. E elas tensionam os cromossomos, separando as cromátides irmãs para polos opostos. É um momento muito legal porque você vê o DNA se fragmentando e se separando para polos diferentes da célula. A última fase da mitose é a telófase, momento da citocinese, da divisão do citoplasma. E novamente, desespiralização, descondensação do material genético. Então a gente vai ver no final do processo duas células com dois núcleos ali em que o DNA está todo descondensado. Então essas são as 4 fases da mitose. A prófase, em que o material genético ainda dentro do núcleo começa a se condensar e esse núcleo a desaparecer. Na metáfase, os cromossomos bem condensados no equador celular. Já na anáfase, as cromátides irmãs se separam e vão para polos opostos da célula. E por final, na telófase, a gente tem a formação de 2 núcleos em 2 células após a citocinese. Outra coisa importante sobre a mitose é a variação na quantidade de DNA durante o processo. A anáfase representa o momento em que há divisão e diminuição na quantidade de DNA. Esse gráfico que está aqui, ele mostra uma intérfase, em que o DNA aumenta no período S, e depois seguida de uma mitose, em que a anáfase faz com que a quantidade de DNA caia. A mitose, pessoal, é uma escadinha em que a quantidade de DNA cai uma vez. Bom, é importante lembrar uma última coisa. Durante o processo de mitose, a quantidade de DNA varia, mas não há variação no número de cromossomos, já que a mitose é uma divisão equacional. Durante o processo, não há alteração no número de cromossomos, da célula-mãe para a célula-filha. É isso então, pessoal. Espero que a FUVEST venha bem e que você possa ir muito bem nessa prova, tá? A FUVEST é um vestibular muito legal e que seleciona para a universidade que eu fiz e que eu tenho muito carinho, sou muito grato a ela, que é a USP. Boa prova aí para vocês, tomara que vocês consigam ir para a segunda fase. Tamo junto.